Olá, começa agora a União Brasil. Você vai saber mais sobre o aumento dos preços dos remédios em todo o Brasil anunciado pelo governo federal na semana passada. Vereadores de Fortaleza vão ao centro da cidade verificar os estacionamentos pagos. Depois do próprio prefeito Roberto Cláudio, agora foi a vez do Diretório Municipal do PT avaliar os 100 primeiros dias de governo PSB na nossa capital. A Secretaria Municipal de Educação vai incorporar 46 creches à rede pública de Fortaleza e quer aumentar de 10% para 50% o número de crianças atendidas até 2016. E aproveitando que o aniversário da nossa capital está próximo, hoje começamos a exibir uma série especial de reportagens sobre o turismo na cidade, que receberá os jogos dos Campeonatos Mundiais de Futebol este ano e em 2014. Muito boa noite para você, eu sou o Richel Martins. A gente já começa a edição de hoje falando em economia. Em breve, os consumidores vão sentir no bolso o aumento nacional no preço dos remédios. Veja aí. O reajuste foi liberado pelo governo federal no último dia 4 de abril. O aumento pode chegar até 6,31%. Uma dor de cabeça para quem precisa de medicamentos. A maioria das pessoas não tem condições, de comprar remédio no preço que está, e ainda mais com esse aumento vai ficar difícil, Mas é bom que o consumidor saiba que nem todos os medicamentos vão ser reajustados em 6,3%. Este é o valor máximo do aumento liberado pelo governo federal. Outros medicamentos irão aumentar menos, 2,7% e 4,5%. Mas o reajuste ainda não chegou às farmácias. É o que explica o presidente do Sindicato Varejista de Produtos Farmacêuticos do Ceará. O aumento está valendo. Porém, existe uma lei, a lei do consumidor, através do PROCON, que as farmácias elas só podem praticar o preço com o caderno de preço no balcão. Esse caderno é 10 dias para chegar. Então, a farmácia que atualizar corre o risco de penalidades. Já este economista considera que o governo federal deveria desonerar também os remédios. Segundo ele, o Brasil é um dos países com as maiores alíquotas cobradas sobre medicamentos no mundo. O Brasil é o país que mais se paga imposto ao medicamento, na faixa de 37%. Os outros países, 6,5%. E o mais incrível é que, por exemplo, o ICMS que é cobrado nos medicamentos, numa média de 17% no país todo, é maior do que se cobra para remédio para animais, que são 14%. Outra forma de diminuir os gastos com medicamentos é procurar as farmácias mantidas pelo governo federal. Existe também a facilidade da farmácia popular, onde para quem é diabético, para quem tem problema de pressão, você vai no médico, já consegue sua receita com comprovante de endereço, identidade, CPF. As pessoas precisam verificar de farmácia em farmácia, pechinchar, olhar, ver a qualidade do remédio que está sendo comprado, porque as diferenças de preço, às vezes, chegam a 100%. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que o surto de gripe aviária, que já infectou 21 pessoas e matou 6 no leste da China, não é motivo para pânico. A entidade elogiou o governo chinês por mobilizar recursos em nível nacional para combater a gripe H7N9, o que inclui o abate de milhares de aves e o monitoramento de centenas de pessoas próximas aos contaminados. A diretora da Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar da China, Li Bin, disse no domingo estar confiante de que as autoridades conterão o vírus. O H7N9 é um vírus novo em humanos e o padrão que ele segue não pode ser previsto pelos padrões existentes de outros vírus da influenza. Ao todo, 621 pessoas que tiveram contato próximo com os 21 contaminados estão sendo monitoradas sem demonstrar, por enquanto, sintomas de infecção. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Fortaleza começou a fazer inspeções nos estacionamentos particulares do centro da cidade. O objetivo é avaliar as estruturas, os valores cobrados e as regras dos locais.
Uma frota de carros. Esta é a imagem das ruas do centro de Fortaleza ainda bem cedo. Logo se deduz que estacionar um veículo em local público por aqui não é tarefa fácil. Para conseguir uma vaga rápida eu tenho que chegar aqui 7h30 da manhã. Se não for, eu já dei 4 voltas aqui. A saída encontrada são os estacionamentos particulares, que na verdade são, em sua maioria, proibidos no perímetro do centro. O número exato de estacionamentos do bairro não é catalogado, mas estima-se que existam mais de 300 e apenas 30 registrados, e mesmo esses não agradam os consumidores. O que deveria melhorar seria a segurança e a estrutura. A maioria das locações visivelmente precisam de reparos. E quanto à segurança, é difícil encontrar algum local que se responsabilize por bens materiais dentro dos veículos. Com todas essas questões, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal começou a fazer fiscalizações nesses estacionamentos. Esse é o primeiro de diagnosticar a realidade antes de tomar qualquer definição. Depois chamar na Câmara as representações, Secretaria do Centro, Corpo de Bombeiro, presidente da associação, para que a gente possa, junto na Câmara, poder construir um projeto, além de uma legislação específica, também um termo de ajustamento de conduta, de regularização, podemos assim dizer. Mas de todos os problemas e reclamações, o que mais parece incomodar os clientes é o preço. Não que esteja muito diferente de outros bairros da cidade, mas o problema é a hora e a fração. Passando 1 hora, por exemplo, na maioria dos estacionamentos, você paga R$ 6. Mais 1 hora e 10 minutos, 12, o dobro do preço. O local aqui é terrível. A última vez que eu vim para o centro eu gastei R$ 25 de estacionamento. Nervoso, o presidente da Associação de Proprietários de Estacionamento do Ceará, que acompanhou a inspeção, não quis falar com a nossa equipe. O motivo para os preços elevados, segundo um funcionário de um estacionamento, seria o aluguel. Essa região aqui quase toda, o valor é R$ 6 mesmo. Só tem uns que compram mais barato que o nosso, porque o aluguel é bem pouquinho. Eu trago aqui a demonstração do Zona Azul, que custa R$ 1 por 2 horas, enquanto que os estacionamentos do centro da cidade, sem oferecer as mínimas condições, cobram R$ 6 por 1 hora. Se você ficar 1 hora e 5 minutos, você tem que pagar R$ 12. Quando a gente faz uma analogia com os estacionamentos dos shopping centros da cidade, eles cobram R$ 5 por 5 horas. Então a gente tem que discutir isso com muita responsabilidade, com muito zelo. Participe do União Brasil, dando a sua opinião. Nosso telefone é o 3486-1721. Pela internet você também pode comentar. Use o seu Twitter, no seu comentário, cite o nosso perfil, @UniãoBrasilTV. A Associação Cearense do Ministério Público realizou neste domingo uma mobilização contra a proposta de emenda constitucional 37. A iniciativa, primeira de muitas que estão para acontecer em Fortaleza, foi na Praia do Futuro, com adesivagem de carros e distribuição de panfletos. Quem se dirigia para a Praia do Futuro neste último domingo pode ter tido uma surpresa. Os panfleteiros que ocuparam o final da Avenida Santos Dumont, no encontro com a Zezé Diogo, eram insistentes e estavam decididos. Nós podemos adesivar, ganham só a sociedade, porque nós não estamos ganhando nada com isso, só trabalho. O trabalho de conscientização da população contra a PEC 37 foi corpo a corpo. Os procuradores de justiça foram pessoalmente passar o recado e suaram a camisa sob um sol escaldante. A proposta de emenda constitucional PEC 37, também conhecida como PEC da impunidade, está no Congresso Nacional e pode ser votada a qualquer momento. Caso aprovada, praticamente deixarão de existir as investigações contra o crime organizado, desvios de verbas, também abuso por parte de agentes do Estado e muito mais. É preciso que se diga que o projeto de emenda constitucional visa tirar o poder do Ministério Público de investigar. E não só do Ministério Público, mas também de outras entidades. Agora, se o poder de investigação ficar concentrado apenas na mão
dos delegados, como é que nós vamos fazer? Temos que fazer esse trabalho corpo a corpo, porque precisa haver uma conscientização de toda a sociedade, porque você sabe que no século que nós estamos, a sociedade tem que estar ciente que se retirar do Ministério Público esse poder, só quem vai perder é a própria sociedade. Suor que valeu a pena. Os motoristas aprovaram a iniciativa. É essencial, porque graças à conduta de muitas pessoas que ocupam poder, que o nosso país é de fato pobre. Pobre de tudo, pobre de moral, pobre. E o pessoal tem que ter apoio sim para investigar, porque a gente só vai mudar se investigar. Eu acho que o Ministério Público tem que batalhar pelo direito dele, tem que fazer a diferença. O presidente da ACMP defende que aprovar a medida é um retrocesso, um passo contra a democracia. Apenas Quênia, Uganda na África e Indonésia na Ásia não permite a investigação do Ministério Público. O Ministério Público ir adiante e constituir esse quarteto com Quênia, Uganda e Indonésia seria para a sociedade brasileira um ataque à moral, à transparência no trato da coisa pública e também a idoneidade com que a gente tem nos tratos da justiça. O ato público aconteceu em todo o país. Outras ações estão previstas. No dia 24 deste mês, os resultados serão apresentados ao Congresso Nacional. A seguir, vamos conhecer o Estádio Nacional de Brasília, que será inaugurado nos próximos dias, e mostrar como o PT municipal tem avaliado a gestão de Roberto Cláudio em Fortaleza. Voltamos e faltam pouco mais de 10 dias para a inauguração do Estádio Nacional de Brasília. A nossa reportagem esteve lá e mostra pra gente como está a arena. Faltando pouco mais de 10 dias para a inauguração, o Estádio Nacional de Brasília recebe os retoques finais para sua grande estreia. No dia 21, data do aniversário de 53 anos da capital, a nova arena será oficialmente entregue em um evento reservado apenas para autoridades e convidados. Atualmente, o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha está com 94% das suas obras concluídas. 5.000 do total de 70.000 assentos já foram instalados. O grande astro da vez é o gramado, que está sendo cultivado em uma fazenda no estado de Sergipe. O início do plantio está previsto para a primeira quinzena de abril. A grama é da espécie Bermuda Celebration e será transportada em rolos para o estádio. O campo terá dimensões de 105 metros por 68. Em 15 de junho, o estádio será o palco da abertura da Copa das Confederações, evento teste para a Copa do Mundo de 2014. Nesse dia, o Brasil enfrentará a seleção do Japão. A procura por ingressos foi tão grande que os mais de 70.000 lugares já foram vendidos. O Diretório Municipal do PT em Fortaleza se reuniu neste fim de semana para avaliar os primeiros 100 dias do governo Roberto Cláudio. No encontro, um dos assuntos mais comentados foi a denúncia feita pelo deputado federal Eudes Xavier, do PT, que levou à tribuna da Câmara uma acusação contra o governador Cid Gomes, do PSB. Na quinta-feira, o deputado afirmou que o governador estaria envolvido com o esquema de espionagem. O balanço feito pela oposição sobre os primeiros meses da nova gestão do prefeito Roberto Cláudio não poupou críticas. Primeiro, na reforma administrativa, a única preocupação central do prefeito foi aumentar o salário dos secretários e o seu salário, né? E nós entendemos que a reforma administrativa ela tem que buscar melhorar essas condições das pessoas, né? O vereador Ronivaldo Maia afirmou que o atual prefeito ainda precisa mostrar a que veio, enquanto Guilherme Sampaio reclamava da falta de transparência. Poder demais não é bom em canto nenhum. E como, de qualquer maneira, a família Ferreira Gomes hoje tem muito poder concentrado, o PT tem dado boas demonstrações de como se deve fazer oposição. Não dá para ficar botando culpa apenas no governo que já saiu. Chega um momento que nem a cidade tolera mais. Tem uma outra característica de criar uma fachada de transparência,
uma fachada de um registro, de uma seleção técnica, uma fachada de diálogo, mas que na realidade encobre um método conservador. A opinião da mesa se mostrou unânime quando o assunto foi a denúncia de Eudes Xavier. O Diretório Municipal defende a postura do deputado federal e nega qualquer envolvimento da ex-prefeita Luiziane Lins. Luiziane se preocupar com o e-mail de Cid, gente. Luiziane, uma prefeita, governou essa cidade durante 8 anos, sempre se preocupando com as pessoas, né? Essa era a nossa marca do nosso governo. Nós apoiamos o CID em 2006, apoiamos o CID em 2010, né? O PSB é um partido aliado, nós não temos nada contra o CID. Agora, os deputados que falaram isso, não foi o CID que falou, os deputados que falaram isso que às vezes são pessoas que não, na emoção e no calor lá e querendo prestar serviço ao governador, fala esse tipo de bobagem. A postura de Cid Gomes foi taxada de autoritária e desrespeitosa. Na sexta-feira, o governador afirmou na tribuna da Assembleia Legislativa que não sabia se Eudes Xavier era idiota ou estava sendo usado por uma quadrilha. Ficou claro que o poder legislativo foi sufocado. Foi sufocado ali. Então, não teve nem oportunidade de ter um debate mais aprofundado. Eu achei uma posição muito autoritária dele, muito autoritária e arrogante. E a ex-prefeita Luiziane Lins disse que o governador Cid Gomes foi leviano ao associá-la ao suposto vazamento de e-mails do governo do estado. Nas palavras de Luiziane, abre aspas, ele foi leviano ao levantar o meu nome. Isso tem que ser investigado, porque se as provas forem verdadeiras, é gravíssimo ao ponto de vista da democracia, fecha aspas. A ex-prefeita reassumiu hoje como professora da cadeira de fotopublicidade do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará. O secretário da Educação de Fortaleza assinou na manhã de hoje o convênio com 46 creches comunitárias que devem compor a rede pública municipal. Veja aí. Os convênios foram firmados em um evento no Paço Municipal de Fortaleza. A Prefeitura aumentou de 39 para 46 o número de creches conveniadas em 2013. Segundo o secretário da Educação, Ivo Gomes, serão atendidas cerca de 3.380 crianças. O valor total dos convênios é de quase 10 milhões de reais. Esses convênios que nós estamos assinando hoje, eles são convênios com entidades filantrópicas que vão cuidar de crianças de 1 a 3 anos de creche. Né? A diferença dele para os outros é que esses são entidades filantrópicas sem fins lucrativos, lógico, que vão em seus próprios prédios abrigar crianças nessa faixa etária. A primeira-dama de Fortaleza participou da assinatura dos convênios. Ela vem acompanhando diretamente a situação das creches. Quando o Roberto Cláudio assumiu, eu tive uma das minhas primeiras ações, a primeira inclusive, foi a visita às creches. Então, assim, nós debatemos, conversamos de realmente da nossa vontade de aumentar com uma certa urgência. Eu debati com o secretário Ivo e ele concordando com tudo, na verdade, com urgência, nós tentássemos ampliar o mais urgente possível o número de creches. E a situação das creches em Fortaleza é preocupante. Segundo dados da própria Secretaria da Educação do município, apenas 10% das crianças da capital são atendidas pela rede municipal de creches. Mas essa gestão tem o objetivo até o final do mandato de aumentar esse número para 50%. E ele garantiu que os repasses serão feitos às instituições imediatamente, inclusive os atrasados que ficaram da última gestão. Os que estão em atraso e que foram regularizados, a gente vai repassar o dinheiro junto já com a primeira parcela do ano de 2013. Ontem, domingo, aqui em Fortaleza, estudantes se reuniram no abrigo São Lázaro, que cuida de animais abandonados. Eles fizeram um trabalho voluntário para dar mais higiene e alimentação a cães, gatos e outros bichinhos. Você também pode ajudar. O abrigo tem mais de 170 animais.
Esses são alguns dos moradores do abrigo de São Lázaro. A ONG funciona há 20 anos com poucos recursos. O endereço do local não pode ser divulgado para evitar mais abandonos. Animais com orelha cortada, animais esfaqueados, baleados, animais vítimas de magia negra, animais que o dono espanca porque briga com a mulher, que queima. Tem animais queimados. Se você tem um bichinho em casa, pode imaginar a trabalheira que dá cuidar de tantos ao mesmo tempo. Através das redes sociais, a presidente reuniu muita gente e ontem foi dia de abrir as portas do abrigo para receber os visitantes. A cada 15 dias a gente tem esse evento que vem gente de toda a cidade, vem gente de Maracanaú, Caucaia. Aí a gente ajuda com a mão de obra. Banha os animais. Além dos cães, que são os donos do pedaço por aqui, o abrigo também acolhe gatos, muitos com problemas de saúde, como esse, que está com sarna. Até um carneiro encontramos no local. Judite chegou ao abrigo há 6 meses. Foi retirada das ruas, onde estava sendo maltratada e estuprada. Eu acho uma coisa muito triste quando alguém abandona um animal na rua. Porque eles não têm como se virar sozinhos como a gente, eles não têm como pedir comida, eles não têm como pedir por alguém para ajudar eles, igual as pessoas podem. No momento, a grande urgência é a falta de ração, especialmente para os filhotes. Eu queria fazer um apelo que quem pudesse doar papinha de desmame, que a gente encontra nessas clínicas veterinárias, pet shops, que entrasse em contato com a Rosane Dantas ou pelo Facebook, que a gente está precisando. Tem dias que dá vontade de desistir, né? Porque muita dificuldade, muito animal, e a gente consegue adotar, outros morrem, tudo, mas assim não acaba, é uma coisa assim que não tem fim. As doações podem ser feitas na conta de Rosane Dantas Batista, Caixa Econômica, agência 0578, conta 013 80 47, dígito 6. No próximo bloco, a primeira reportagem da nossa série sobre o turismo em Fortaleza. Hoje vamos mostrar o que a Avenida Beira-Mar tem a oferecer aos nossos visitantes. Continue com a gente. Hoje começamos uma série de reportagens sobre turismo em Fortaleza, aproveitando que a cidade faz aniversário esta semana. Estamos prestes a sediar a Copa das Confederações e, no ano que vem, a Copa do Mundo de Futebol. A nossa capital está na mira dos turistas. O mercado está se preparando, os meios de transporte também, mas os nossos pontos turísticos vão precisar de muito reforço para receber a demanda. Exemplo disso é que poucos fortalezenses levam os visitantes ao centro da cidade, por exemplo. Na reportagem de hoje, de Matheus Barros e André Souza, vamos mostrar um pouco da Avenida Beira-Mar e 3 pontos turísticos que fazem parte dessa paisagem. Velas brancas do mar vão surgindo com as primeiras estrelas dos... De portas abertas. É assim que Fortaleza pretende receber os turistas na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Serão pelo menos 700 mil pessoas, segundo o Ministério do Turismo, que irão visitar o Estádio Castelão, as praias, os restaurantes e os nossos pontos turísticos. Mas assim como esperamos que a nossa seleção não faça feio nos jogos, seria muito justo que esses pontos turísticos também fossem de encher os olhos. Fortaleza, de uma maneira geral, nunca teve uma preocupação por parte das suas autoridades com essa questão da tradição, da história da cidade. Esses pontos têm uma história. É preciso que a gente registre essa história. Vamos caminhar pela nossa beira-mar e verificar como está a situação de alguns pontos. Comecemos pelos Espigões. O mais recente e mais visitado é o da Rui Barbosa, que foi urbanizado em 2011. Um local difícil de ser encontrado no resto do mundo, segundo o turista italiano.
ótimo para diversas atividades. O local é muito bom para passear, para ler, porque te dá muito relaxamento. Um local sem dúvida para causar inveja em muitos outros países. Bonito por natureza. Não precisava de muita interferência do homem para deixar este lugar atrativo. Porém, ele não fica livre dos problemas. E o principal deles é o mesmo de sempre: a segurança. Até lá no final, não sei se vou encontrar alguma segurança. Mas até agora, se eu encontrei segurança, ali na entrada na cabine. Das pichações, nada escapou. Bancos, lixeiro, toda a ponte. Este frequentador, que não quer ser identificado, afirma que fica triste de ver a marginalidade invadir o espigão e nenhuma providência ser tomada. A guarda municipal é por isso fosse mais atuante, que eu vejo aqueles escondidos, todos eles escondidos na calcinha, escondidos na sombra, o turista e a gente que é morador aqui, sujeito aqui a vândalos, vai ficar vindo cheiro de maconha, de crack, nego ali, essa molecada na parte da tarde, entendeu? Continuamos a caminhada pelo calçadão da Avenida Beira-Mar e vemos sim muita beleza. Mas não só isso, piso e cadeiras quebrados também fazem parte desta paisagem. Mesmo assim, há quem afirme que as coisas estão melhores. Já tem algumas melhorias que foram feitas aqui, como esse calçadão aqui, que é muito bom. Chegamos então ao Jardim Japonês. Inaugurado em 2011, foi alvo de polêmicas, primeiramente por não representar a cultura cearense. Mesmo assim, o equipamento, que custou mais de R$1 milhão e quase 3 anos para ser feito, encanta. Estrutura bonita, né? Um negócio diferente para a cidade, que a gente não encontra assim normalmente na cidade, né? Eu achei interessante. Eu acho que só um pouco a limpeza da água, não sei se uma filtragem, alguma coisa, para ela ficar mais limpa, né? E a reclamação sobre a sujeira fica mais evidente quando estamos aqui no local. O mau cheiro incomoda. Está vendo aquele animal ali dentro d'água? Não, ele não faz parte da decoração e do encanto aqui do jardim. Na verdade, é um pombo morto, mais uma prova da falta de manutenção do lugar. Mais à frente encontramos outro animal morto e, observando com calma, vemos sujeira e a estrutura já desgastada. Como sempre, a segurança, aqui feita pela Guarda Municipal, foi alvo de críticas. A gente queria que tivesse mais segurança também, não só no entorno do Jardim Japonês, mas em torno de toda a orla marítima de Fortaleza. Logo que saímos do Jardim Japonês para o calçadão, damos de cara com um esgoto, em plena areia da praia. É aqui onde as maiores reclamações surgem. Porém, o turista não ficou satisfeito e voltou a reclamar da estrutura do calçadão. Tem uma parte que poderiam melhorar, né? Até assim, as pessoas mais idosas, assim, pode até acontecer algum acidente, alguma coisa nesse sentido. Para melhorar a situação do calçadão, o projeto chamado de Nova Beira-Mar deve começar a ser executado pela nova gestão municipal em breve. Não tinha alvará da prefeitura, da própria prefeitura, né? A ex-prefeita não assinou um documento que presta contas do estudo do RIST e a RIMA da Beira-Mar, né? Isso estava lá, essa pendência está lá no Ministério do Turismo. Fomos novamente ao Ministério do Turismo, e esse alvará saiu. E a obra nós vamos começar agora. Quando o calçadão acaba, chegamos ao Mucuripe. E este é o farol, construído em 1840, leva consigo um pouco da história de Fortaleza. A situação do farol parece ser realmente a mais complicada. A pedido dos próprios moradores, os poucos que tiveram coragem de falar com a nossa equipe, nós não subimos no lugar, por ele estar realmente perigoso e abandonado. Parece que as lembranças desse ponto turístico, por enquanto, vão ficar apenas nas fotografias. Infelizmente, eu o conheci de outra forma, né? Nunca tinha visto imagens como as que eu vi aí dentro, né? Que é o acervo do farol, é raro, e mostra a história da Praia do Futuro. Ali é uma região bonita, ali tinham muitos restaurantes que você tem uma vista de Fortaleza privilegiada. Como é que você deixa um polo turístico, um polo gastronômico, numa cidade que se pretende vocacionada ao turismo, morrer? Na beira-mar, entre luzes que lhe escondem,
só sorrisos me respondem que eu me perco de você. Continuando esta série, na nossa reportagem de amanhã, você vai ver a situação da Praia de Iracema, considerado o reduto da boemia de Fortaleza. Agora a gente vai fazer o nosso giro pelo Brasil e pelo mundo nas nossas imagens do dia. Começaram a ser julgados hoje em São Paulo 26 policiais militares acusados de assassinato, mais de 20 anos depois do massacre do Carandiru, onde 111 presos foram mortos. Mas uma jurada passou mal e o julgamento foi adiado para a próxima segunda-feira. Por conta disso, estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo aproveitaram para realizar um protesto, colocando cruzes em frente ao Largo São Francisco, no centro da cidade, lembrando os mortos no massacre e pedindo a condenação dos policiais. A maior estátua do Papa João Paulo II do planeta está sendo montada na Polônia. Karol Wojtyła conduziu a Igreja Católica por mais de 26 anos, até morrer em 2005. Em Hannover, na Alemanha, ativistas do grupo feminista Femen protestaram contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em seu sistema político. Elas escreveram em seus corpos mensagens chamando-o de ditador. Morreu hoje a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Conhecida como Dama de Ferro em seus 11 anos como premier, ela sofreu um derrame pela manhã. Thatcher foi a primeira e até agora única mulher a ocupar o cargo no Reino Unido. Em Isla Negra, no Chile, especialistas forenses fizeram a exumação do corpo do poeta Pablo Neruda, Prêmio Nobel de Literatura. A justiça do país quer esclarecer as causas da morte de Neruda, ocorrida pouco depois de instalada a ditadura de Augusto Pinochet em 1973. E por hoje é só. Uma boa noite para você. Daqui a pouco, às 19 horas, você fica com o programa Esporte União. E amanhã nós voltamos ao vivo aqui no União Brasil. Informação além da notícia.